Sejam muito bem-vindos ao quadro Enciclopédia dos Fanáticos, aqui no canal da FUT Fanatics. E seguiremos na temática de Copa do Mundo. Quais são os times brasileiros, os clubes brasileiros, com mais campeões mundiais pela seleção? Nessa lista não teremos jogadores revelados pelos clubes que foram campeões pelas seleções. Não, eram jogadores que atuavam neste clube brasileiro no momento que foram convocados e conquistaram esse título pela seleção. E claro que tem jogadores nessa lista que venceram mais de um título pela seleção brasileira, venceram mais de uma Copa, mas ele contará como um, afinal ele é a mesma pessoa, só venceu mais títulos. Eu vou trazer já essa lista com os 10 times que mais cederam jogadores campeões para a seleção brasileira. Mas antes, já vai deixando o seu like no vídeo, que é muito importante para divulgar todo o trabalho que a gente vem fazendo aqui no canal do YouTube da FUT Fanatics. Além deste quadro, tem vários outros que eu tenho certeza que se você conferir, você vai gostar. E também, acesse o site da FUT. Lá você encontra uma das maiores variedades de camisas de futebol do planeta Terra. Eu não estou brincando. Por exemplo, essa camiseta da Alemanha para a Copa de 2022 já tem disponível no site da FUT e também várias outras camisas de seleções, clubes brasileiros, clubes do interior, clubes internacionais. Vale muito a pena acessar. Vamos embora para o vídeo. Em 10º lugar, temos 2 clubes empatados. A Portuguesa de São Paulo já cedeu 3 jogadores que foram campeões com a seleção brasileira, que são eles. Em 1958, Djalma Santos foi cedido pela Portuguesa e campeão da Copa do Mundo com a seleção. Em 1962, foi Jair da Costa. E em 1970, Zé Maria. E empatado com a Portuguesa, na 10ª colocação, está o Grêmio, que também cedeu 3 jogadores que foram campeões com a seleção brasileira. Em 1970, Everaldo e em 2002 no Penta, Anderson Polga e Luizão. Em 9º lugar, o Vasco da Gama, que já cedeu 4 jogadores que foram campeões de Copa do Mundo com a seleção, que são eles. Em 1958, Bellini, Orlando e Vavá. E em 1994, Ricardo Rocha. Em 8º lugar, com 5 jogadores, está o Cruzeiro. Em 1970, Tostão, Piazza e Fontana. Em 1994, a jovem promessa Ronaldo Fenômeno, que hoje é dono do Cruzeiro. E em 2002, Edilson. Em 7º lugar, temos o Fluminense, com 6 jogadores cedidos que conquistaram a Copa pela seleção. Em 1958, Castilho, que terá seu nome repetido aqui. Em 1962, Altair, Castilho novamente e Jair Marinho. Em 1970, Félix e Marco Antônio. E em 1994, o lateral Branco. Em 6º lugar, temos o Flamengo, com 7 jogadores cedidos. Em 1958, tivemos Zagallo, Dida, Joel e Moacir. Em 1970, o Brito. Em 1994, Gilmar. E em 2002, Juninho Paulista. Em 5º lugar na lista, temos o Corinthians, com 8 jogadores. Em 1958, Gilmar e Oreco. Em 1970, Rivelino e Ado. Em 1994, o Viola. E em 2002, 3 jogadores, Ricardinho, Vampeta e Dida. Em 4º lugar, temos o Botafogo, com 8 jogadores também, assim como o Corinthians. E aqui, os jogadores não conquistaram só uma Copa, mas mais de uma, alguns deles. Vou citar os nomes e os anos. Em 1958, Nilton Santos, Didi e Garrincha. Em 1962, além de Nilton Santos, Didi e Garrincha novamente, tivemos Zagallo e Amarildo. Em 1970, Jairzinho, Paulo César Caju e Miranda. Agora chegamos no top 3 clubes que mais cederam jogadores para a seleção brasileira e esses jogadores foram campeões do mundo. Em 3º lugar temos o Palmeiras, com 9 jogadores cedidos. Em 1958 foi o Mazola. Em 1962, Djalma Santos, Vavá e Zequinha. Em 1970, Baldoche e Leão. Em 1994 tivemos o Mazinho e o Zinho. E em 2002, o Marcão, goleiro do Penta. Em 2º lugar, com 11 jogadores cedidos campeões do mundo, para a seleção tem o Santos Futebol Clube, e aqui também alguns jogadores vão se repetir. Em 1958, tivemos Zito, Pelé e Pepe. Em 1962,
Gilmar, Mauro, Zito, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Em 1970, Carlos Alberto Torres, Joel Camargo, Clodoaldo, Pelé e Edu. Em primeiro lugar dessa lista, com 13 jogadores, temos o São Paulo Futebol Clube. Em 1958, Dessordi, Mauro e Dino Sani. Em 1962, Bellini e Jurandir. Em 1970, Gerson. Em 1994, Cafu, Leonardo, Miller e Zete. E em 2002, 3 jogadores, Kaká, Belletti e Rogério Ceni. Então esses são os 10, na verdade 11 clubes brasileiros com mais campeões mundiais pela seleção brasileira até o momento. Eu espero que alguns outros clubes aumentem essa conta nessa Copa do Mundo, que o Brasil seja campeão com algum jogador aqui, com certeza, do futebol brasileiro convocado. E aí, você sabia dessa lista? Você tinha conhecimento de todos esses jogadores que foram campeões pela seleção brasileira e jogavam no futebol brasileiro enquanto convocados? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like no canal da FUT, se inscrever, que isso é muito importante, e visitar o site. Até o próximo vídeo.